O menino, com flocos de neve nos cílios, os afastava ocasionalmente com sua mão desnuda, agora vermelha pelo frio. Vestiam-se fora de estação, em pleno final de outono, onde a temperatura não ultrapassava zero, mesmo durante o dia. Observando mais de perto essa peculiar dupla, Carlos sentiu a necessidade de interagir. Perguntou-lhes: "Não tem frio? Por que não vão para casa?" "Está muito frio, e está nevando. Assim o menino vai ficar resfriado." A mulher, com os olhos baixos, respondeu com resignação: "O que importa para nós? Siga o seu próprio caminho." Quase decidido a seguir adiante, Carlos foi subitamente cativado pelos olhos suplicantes do menino. O olhar desesperado, a súplica de ajuda intensa, eram irresistíveis. Carlos cedeu, sentando-se ao lado deles. "Pequeno, como você se chama?" indagou Carlos ao menino. "Carlos", respondeu o menino timidamente. "Ah, que coincidência! Meu nome também é Carlos. Você quer comer algo?" Por alguma razão, Carlos concluiu que tanto a mãe quanto o menino estavam com fome. Pareciam necessitar de algo mais. "Não vou dizer, porque minha mãe vai me repreender", afirmou o menino, assumindo uma postura séria. "Talvez sua mãe nos diga se você já comeu hoje ou não", sugeriu Carlos. Ele dirigiu o olhar à mulher, que permanecia em silêncio. "O que quer de nós? O que te prende aqui? Vá para onde veio. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo." Carlos saiu da clínica, parou nos degraus e olhou ao redor. O clima estava extremamente feio, com nuvens escuras e sombrias pairando sobre a cidade, quase roçando os galhos escuros das árvores. A neve que havia caído no dia anterior, marcando o início do ano, havia se transformado, neste dia, em um lamaçal traiçoeiro. As pessoas caminhavam devagar, curvadas pelo desconforto, com seus olhos fixos nos próprios pés, em uma tentativa de evitar as poças e os fragmentos de neve congelada. Evitar um emaranhado desses, terminar com o pé na água fria, ou pior ainda, cair, não representava uma perspectiva favorável. Toda a paisagem ao redor era uma composição de tons de cinza sujo, transmitindo uma atmosfera deprimente. No entanto, paradoxalmente, Carlos invejava essas pessoas, admirava a capacidade delas de encontrar felicidade até mesmo nas condições climáticas adversas, com pés molhados e um toque de mau humor. Afinal, eles tinham toda uma vida pela frente, ao contrário dele. Dentro do bolso, o homem carregava uma frase significativa e um cartão médico repleto de exames. No final deste cartão, cuidadosamente escrito com a letra do médico, estava seu diagnóstico. Um diagnóstico que, de forma cruel, riscava toda a sua existência pregressa. Observando que seu chefe permanecia imóvel, o motorista, interpretando erroneamente a situação, pensou que ele aguardava o carro nos degraus. Deu partida no veículo, aproximou-se e abriu a porta, mas Carlos, apesar da proximidade, hesitou em avançar para entrar. "Wagner, você deveria ir para casa hoje, provavelmente terá o dia livre", expressou Carlos ao motorista, dirigindo-lhe a palavra. O motorista, um jovem com pouco mais de 6 meses de serviço para Carlos, respondeu informando sobre o voo marcado para o Sr. Carlos em 1 hora. Aceitando com resignação, Carlos tranquilizou seu subordinado, que demonstrava entusiasmo excessivo. Como poderia esse indivíduo cheio de saúde compreender que agora Carlos não dispunha de tempo para o trabalho? Num passado não muito distante, assim como Wagner, ele empenhou-se ao máximo para atingir seus objetivos na vida, construir uma carreira sólida e acumular riquezas. Sacrificou sua vida pessoal em prol dessas ambições, sem encontrar tempo no trabalho para se apaixonar, casar ou ter filhos. E agora, o que restava? Um empreendimento bem-sucedido, com milhões em sua conta, mas para quem? E com que propósito havia acumulado esses milhões? Uma casa majestosa, grande, mas vazia. Cada tarde, essa residência o recebia com um vazio ressonante, um carro de luxo aguardando, sem ninguém para conduzir. Poderia acomodar uma família numerosa, mas nem mesmo um cachorro podia ter devido à sua ocupação incessante. Após liberar Wagner e comunicar à secretária o cancelamento de todas as reuniões do dia, Carlos mesclou-se à multidão de transeuntes lutando contra as condições climáticas adversas. Caminhou sem destino, perdido em seus pensamentos,
contemplando a neve suja sob seus pés. Recordava, de forma melancólica, todas as palavras do médico. Este seria o último granizo de novembro em sua vida, e a incerteza pairava sobre a possibilidade de ter um verão. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia oferecer auxílio. O desejo de ter consultado o médico 6 meses antes, quando as dores de cabeça o atormentavam, persistia em seu íntimo, mesmo que ele tivesse suportado o desconforto. Depois de todo o esgotamento, Carlos chegou à conclusão de que não passava de cansaço. Em meio a esse estado de exaustão, ele concebeu planos de tirar férias no verão, como uma resposta final a essa fadiga interminável que o consumia. Contudo, de maneira surpreendente, tudo começou a girar e girar em torno dele. Novos sócios, novas licitações. Uma vertiginosa dança de mudanças que o envolvia, e a mensagem era clara: não adie, não perca. O verão se desenrolou, rápido como uma brisa, e subitamente, disseram a Carlos que aquele era o último verão de sua vida. Uma afirmação quase inacreditável, pois ele ainda não havia atingido a marca dos 50 anos. Embora continuasse a respirar, descobriu que já não possuía aquela vida que outrora conhecia. Apenas alguns grãos lastimosos permaneciam como vestígios. As nuvens escuras, ao final, deram à luz uma fina neve que flutuava suavemente no ar. Flocos de neve afiados e frios, como agulhas geladas, caíram sobre as mãos nuas de Carlos, trazendo-o de volta à realidade. Nesse instante, ele interrompeu seu caminho, fechou os olhos e aproximou o rosto da neve, buscando as sensações do momento. Determinado a ouvir e absorver cada detalhe, ele se tornou receptivo a cada nuance de sua vida em fuga. Num contraste abrupto, uma voz fraca de criança perfurou a serenidade. Mamãe, o que aquele senhor está fazendo? Ao baixar a cabeça e abrir os olhos, Carlos deparou-se com uma cena tocante. Uma mulher segurava uma criança de aproximadamente 5 anos em um banco a alguns metros de distância. Ambos sentados, a mulher mantinha a criança próxima, tentando protegê-la do frio. Ela mesma estava sendo tocada por um arrepio notável, enquanto flocos de neve se acumulavam em suas vestes, transformando-os em figuras semelhantes a bonecos de neve. O menino, com flocos de neve nos cílios, os afastava ocasionalmente com sua mão desnuda, agora vermelha pelo frio. Vestiam-se fora de estação, em pleno final de outono, onde a temperatura não ultrapassava 0, mesmo durante o dia. Observando mais de perto essa peculiar dupla, Carlos sentiu a necessidade de interagir. Perguntou-lhes: não tem frio? Por que não vão para casa? Está muito frio, e está nevando. Assim o menino vai ficar resfriado. A mulher, com os olhos baixos, respondeu com resignação: o que importa para nós? Siga o seu próprio caminho. Quase decidido a seguir adiante, Carlos foi subitamente cativado pelos olhos suplicantes do menino. O olhar desesperado, a súplica de ajuda intensa, eram irresistíveis. Carlos cedeu, sentando-se ao lado deles. Pequeno, como você se chama? Indagou Carlos ao menino. Carlos, respondeu o menino timidamente. Ah, que coincidência! Meu nome também é Carlos. Você quer comer algo? Por alguma razão, Carlos concluiu que tanto a mãe quanto o menino estavam com fome. Pareciam necessitar de algo mais. Não vou dizer, porque minha mãe vai me repreender, afirmou o menino, assumindo uma postura séria. Talvez sua mãe nos diga se você já comeu hoje ou não, sugeriu Carlos. Ele dirigiu o olhar à mulher, que permanecia em silêncio. O que quer de nós? O que te prende aqui? Vá para onde veio. Cansada pelo frio cortante que penetrava até os ossos e pela fome que a devorava, a mulher, já debilitada, não estava disposta a estender uma recepção calorosa a este transeunte desconhecido. Ela não tinha paciência para as perguntas movidas pela curiosidade ociosa que os ricos frequentemente cultivavam que, na maioria das vezes, não passavam de meros incômodos temporários. Essa familiaridade com a intrusão da curiosidade alheia, comuns entre aqueles com recursos abundantes, era algo que ela conhecia bem. Muitas vezes, esses indivíduos abastados faziam perguntas, balançavam a cabeça em falsa simpatia, e em seguida, retornavam às suas luxuosas casas, deixando para trás uma efêmera sombra de compaixão. Carlos, por sua vez, não estava disposto a ficar em desvantagem nessa interação. Sua resposta à mulher foi pontuada por uma rudeza calculada, sugerindo que ela deveria priorizar o bem-estar do filho antes de se preocupar consigo mesma. O quão orgulhosa você é!
Não tem medo de que seu filho fique doente e morra de fome e frio? Questionou ele, enfatizando a gravidade da situação em que se encontravam. O aperto materno da mulher sobre seu filho intensificou-se, enquanto seu olhar se tornava uma mistura de temor e desconfiança. A mulher, subitamente assaltada pela ideia de que aquele homem mais velho e aparentemente inofensivo poderia de alguma forma ameaçar a segurança de seu filho, começou a cogitar as possíveis consequências. A imagem de Carlos chamando a polícia e sendo enviado para um abrigo, enquanto ela e seu filho perdiam a única ajuda disponível, começou a pairar em sua mente. As condições precárias de vida, a falta de trabalho e até mesmo a escassez de recursos modestos que poderiam sustentá-los por algumas semanas em um albergue ficaram evidentes diante da realidade que agora enfrentavam. A sorte dela residia no fato de ter escapado, pelo menos temporariamente, das ameaças de alguns cavalheiros embriagados que assombravam suas noites. Fugindo com Carlos nos braços e sua bolsa de pertences cuidadosamente escondida, ela se afastou da perdição que poderia tê-los consumido. Com um tom mais ameno, Carlos tentou descontrair a situação, fazendo uma piada sobre a condição física da mulher. Não se preocupe, não sou um maníaco sexual. Não há nada para te tirar, nem mesmo está tão boa para vender os órgãos, você está muito magra e cansada, disse ele, buscando dissipar as tensões com um toque de humor. Vamos, daremos comida a Carlinhos, propôs Carlos, direcionando sua atenção ao filho da mulher, cujos olhos brilhavam com a promessa de algo tão simples quanto uma refeição. Carlos, ouça, murmurou ele ao menino, tornando a oferta mais pessoal, você quer comer? O menino, com um aceno entusiasmado, expressou sua gratidão pela oportunidade. Bom, é isso. O assunto está resolvido. Levante-se. Venha comigo, finalizou Carlos, agora assumindo a responsabilidade pela situação. O arrependimento por não ter retido o motorista que os poderia ter ajudado era palpável em Carlos, conforme ele observava a mulher, claramente enfraquecida pelo frio ou pela fome, mal conseguindo sustentar-se em pé. Pegando o menino nos braços, Carlos tentou modular seu passo para acomodar a fragilidade da companheira. Juntos, caminharam em direção à parada de táxis. Enquanto passavam pelo conhecido trecho nobre da cidade em que sua mansão se aproximava, criava-se uma sensação de apreensão entre aqueles que observavam. Ao chegarem à mansão, onde seus conhecidos casuais os aguardavam, uma mistura de medo e curiosidade preenchia o ambiente. O olhar do menino, inquieto diante da imponência do novo cenário, refletia um desconforto perceptível. A mulher, por sua vez, não conseguiu evitar a expressão de desespero quando o menino, não suportando mais a magnitude da mudança, questionou se iriam dormir na estação novamente. Carlos riu, interpretando a observação do menino como um sinal de desorientação diante do luxo desconhecido. Por que seu filho está perguntando se aqui é a estação? Perguntou Carlos, buscando compreender a perspectiva da mulher. A resposta dela veio em forma de um sorriso melancólico. Só vimos espaços tão grandes e tetos altos na estação, revelando a profunda discrepância entre o que conheciam e o que agora se desdobrava diante deles. Depois de uma farta e reconfortante refeição, a governanta, devidamente informada sobre os convidados, empenhou-se ao máximo para recebê-los na sala de estar. A atmosfera na sala era de calor e acolhimento, com a luz suave das luminárias criando uma aura confortável. A lareira crepitava, proporcionando não apenas calor, mas também um ambiente aconchegante que contrastava com as agruras do mundo lá fora. A governanta, com sua experiência, escolheu meticulosamente os aperitivos e petiscos para agradar os paladares dos visitantes. Carlinhos, aquecido, bem alimentado e de bom humor, inicialmente tentou explorar a sala, apontando constantemente para objetos variados com a pergunta habitual: o que é isso? O ambiente estava repleto de antiguidades e objetos curiosos, cada um com sua própria história fascinante. O menino, curioso e encantado, absorvia o novo ambiente com olhos cheios de admiração. No entanto, rapidamente se cansou dessa atividade, e sonolento, recostou-se no sofá ao lado de sua mãe, apoiando a cabeça em seu colo. A governanta, observando a cena, sorriu, reconhecendo o cansaço infantil como um sinal de um dia repleto de descobertas. A mulher, mais jovem do que parecia à primeira vista, revelando não mais que uns 25 anos, compartilhou um pouco de sua história. Seus olhos, por um momento, refletiram uma melancolia sutil, como se as lembranças a transportassem para um passado distante. Meu nome é Dulce, assim me chamavam no abrigo onde terminei após ser abandonada ainda bebê. Expôs sua narrativa de forma quase trivial. A sala, nesse momento, estava imersa em um silêncio respeitoso,
enquanto todos absorviam a história que começava a se desenrolar. Minha mãe deu à luz às pressas e me abandonou na maternidade. Meu pai não tinha intenção de me reconhecer, pelo menos era o que as babás me diziam quando eu era mais jovem. No entanto, mantive a esperança de encontrar meus pais biológicos, mas eventualmente, enfrentei a amarga verdade. A narrativa de Dulce, entrelaçada com a iluminação suave da sala, criava uma atmosfera de introspecção, onde o passado se entrelaçava com o presente. Dulce continuou seu relato, revelando que foi criada em um orfanato após perder a esperança de ser reconhecida por seus pais. Seus relatos destacavam a resiliência e a força necessárias para enfrentar os desafios da vida. Não estou reclamando, afirmou. O Estado me deu um quarto para viver após me formar. Jovem e tola, me apaixonei. Ele não era um homem comum. Eu desejava um príncipe em um cavalo branco, e assim o consegui, pelo menos inicialmente. Quando ele descobriu minha gravidez, desapareceu como neblina com seu cavalo. Sorriu com desdém ao lembrar do rapaz que já amei. As emoções fluíam na sala, uma mistura de compaixão e empatia pelos desafios enfrentados por Dulce. Os olhares eram expressivos, compartilhando silenciosamente o peso das experiências vividas. Dulce, contudo, reconheceu que, apesar dos desafios, conseguiu trabalhar como costureira para sustentar a si mesma e a Carlos, seu filho. Seus dias de costura eram como um fio de esperança tecido nas tramas complexas da vida. No entanto, sua vida sofreu um revés quando perdeu sua moradia. Minha última tolice foi desejar ser feliz novamente. Não precisava mais do príncipe. Havia me tornado um pouco mais sábia. Mas não desisti da ideia de um bom homem. Onde podemos encontrá-los agora? Envolvida com um amor ainda pior, perdi meu quarto por minha credulidade e ingenuidade. Dulce narrou o golpe sofrido, revelando como foi enganada e vendida às suas costas. Homens chegaram, reivindicando a casa com documentos que mostravam ser deles, concedendo-lhes 3 horas para empacotar e sair. O silêncio na sala parecia ecoar a urgência da situação, enquanto a tensão crescia com a iminência do despejo. É minha culpa, admitiu Dulce, por ter confiado em seu amado. Ele me deu as chaves do quarto e escondeu os documentos. Ele os roubou e vendeu meu quarto com uma procuração falsificada, depois desapareceu com o dinheiro que tínhamos. Com poucas economias e agora sem moradia, Dulce expressou seu medo de retornar ao local. A sala, outrora cheia de calor e acolhimento, agora refletia a tristeza e incerteza do futuro. Entendo, você fica aqui com o menino por enquanto. Passa a noite, e amanhã pensarei em como posso ajudar. Vamos, vou te mostrar onde vocês vão ficar. As palavras do anfitrião carregavam um compromisso de solidariedade, enquanto a esperança de um recomeço começava a se delinear no horizonte incerto. Tomando o menino dormindo em seus braços, Carlos subiu para o 2º andar, dirigindo-se ao quarto principal da mansão. Era um dormitório espaçoso e iluminado, com móveis finamente trabalhados que davam um toque de elegância ao ambiente. O carpete macio sob seus pés conferia uma sensação de conforto enquanto ele se movia em direção à cama. Ao deitar o menino na cama, a luz suave do abajur destacava o semblante sereno do pequeno, que parecia mais tranquilo em meio àquela atmosfera acolhedora. Carlos, com um olhar zeloso, disse suavemente: fique à vontade. Se precisar de algo, chame a Odete. Ela é minha governanta. Vocês já se viram. A voz de Carlos transmitia uma mistura de hospitalidade e tranquilidade, como se quisesse assegurar a mulher e a criança que estavam em um lugar seguro. Boa noite, e não se preocupe, não sou um homem bêbado. Não vou te incomodar. Aqui tem uma fechadura na porta. Se estiver com medo, pode fechá-la. Ele fechou a porta atrás de si com cuidado, criando uma barreira sutil entre o quarto e o resto do mundo exterior. Dulce se deitou ao lado de Carlos, que dormia tranquilamente. O silêncio naquele quarto principal era interrompido apenas pela respiração sedulce do menino e pelo leve murmúrio da cidade ao longe. Instantaneamente, ela também caiu no sono, exausta pelos acontecimentos dos últimos dias. Na tranquilidade da noite, não precisavam sair de casa para resolver problemas. Bastava ter um celular ativo com um plano de operadora. O quarto, em sua quietude, tornou-se um refúgio temporário, isolando-os das preocupações do mundo exterior. Enquanto os convidados dormiam, o anfitrião atencioso ficou sabendo de tudo sobre o rapaz que havia vendido seu quarto.
Investigações foram feitas até sobre o abrigo, com a colaboração de um antigo colega de escola, agora um influente chefe de polícia. A mansão, que antes era apenas um cenário, agora abrigava uma trama intricada de histórias entrelaçadas. Os corredores sussurravam segredos, e as paredes testemunhavam dramas humanos, revelando que por trás da fachada elegante havia um mundo de emoções complexas. Mesmo lidando com esses problemas, o anfitrião percebeu que não tinha dor de cabeça há algumas horas e seu corpo funcionava perfeitamente. Havia muito tempo que ele não se sentia tão leve e livre para adormecer sem a necessidade de pílulas, que costumava tomar por mais de 6 meses. No entanto, na manhã seguinte, repentinamente, sentiu-se doente. O equilíbrio frágil de seu bem-estar se desfez, deixando-o vulnerável ao desconhecido que se manifestava em seu próprio corpo. Permaneceu na cama por um longo período, cancelando todos os eventos importantes de trabalho. Dulce e Carlos, cientes da sua indisposição, tentaram agir com discrição, até andando na ponta dos pés pela sala de estar para não incomodá-lo. O ambiente que antes abrigava a agitação do dia a dia agora estava impregnado com uma atmosfera de cuidado silencioso. Cada movimento era calculado para preservar a serenidade que se desenhava na face do anfitrião. Após se recuperar um pouco, Carlos decidiu descer para a sala de estar. O que viu lá o deixou perplexo. Dulce estava ocupada na cozinha, deixando o menino se sentar confortavelmente em uma poltrona diante da televisão. Um aroma delicioso de torta de frango permeava toda a casa, um cheiro que Carlos reconheceria entre mil. O som suave de panelas e a risada abafada das duas mulheres criavam uma sinfonia caseira, dissipando qualquer vestígio de silêncio. Distraído com a cena, ele se aproximou da cozinha. Quando o garoto, que estava sentado tranquilamente no sofá, observava atentamente o que acontecia na tela, gritou, o Sr. Carlos se aproximou. Dulce se virou, sorriu docemente e disse: Bom dia, fizemos um pouco de limpeza aqui. Espero que não se importe. Carlos negou com a cabeça, seu olhar encontrando o de Dulce em um entendimento silencioso. Ele perguntou: Como você sabe que eu gosto de torta de frango com massa podre? Estava sonhando com isso e resolvi preparar, Dulce respondeu sorrindo, enquanto Odete soltava uma risada às suas costas. Carlos percebeu que era a governanta quem havia instruído a moça sobre como seduzer o dono da casa. Por favor, convido vocês para a mesa. O café da manhã está pronto. O convite ecoou pela sala, trazendo um toque de normalidade e calor ao ambiente. O som de cadeiras sendo puxadas, o tilintar de talheres e as risadas ocasionais criavam uma melodia de convívio, como se, por um momento, a vida decidisse dançar em harmonia naquela mansão de histórias entrelaçadas. Depois do café da manhã, Carlos, percebendo a difícil situação da jovem, decidiu convidá-la para permanecer em sua casa até que conseguisse resolver todos os desafios que a vida havia lhe imposto. Com gentileza, ele a lembrou da importância de considerar o bem-estar de seu filho, incitando-a a pensar na criança antes de recusar a oferta. Ela tentou articular uma resposta, e com hesitação apenas disse que não achava apropriado que Carlos tivesse estranhos vivendo em sua casa. Num tom amigável e empático, ele expressou seu ponto de vista. Como poderíamos ser estranhos? Eu sou Carlos, e ele é Carlinhos. Já não somos desconhecidos, brincou, piscando para a criança, um gesto que irradiava calor e aceitação. O riso sincero que se seguiu revelou a alegria genuína do anfitrião, prevendo, com entusiasmo, a agradável companhia do pequeno durante seu trajeto diário para o trabalho. Enquanto Carlos refletia sobre o caminho para o emprego, uma epifania sutil tomou conta dele, fazendo-o sentir que o destino havia desempenhado um papel crucial ao colocar essa moça desafortunada, acompanhada por seu filho, em seu caminho. Contemplando a possibilidade de se tornar o pai daquele jovem, ele tomou a decisão firme de não permitir que eles partissem. A noite se aproximava, mas Carlos, impelido por um desejo urgente de voltar para casa, fez uma parada estratégica em uma loja. Ali, ele não apenas comprou diversos brinquedos para a criança, mas também escolheu um conjunto esportivo para a mãe, certificando-se meticulosamente do tamanho adequado. A cena que se desenrolou ao entrar na casa foi comovente para todos. Ao ver o garotinho correndo em sua direção com os bracinhos estendidos, Carlos não pôde conter sua felicidade. A descontração encheu o ambiente enquanto ele jogava as sacolas no ar, pegava a criança e a erguia repetidas vezes, rindo e aplaudindo. O gesto espontâneo de carinho, expresso ao envolver o pescoço do garoto com os braços e depositar beijos afetuosos em sua bochecha, trouxe uma lágrima aos olhos do Sr. Carlos. Contudo,
Mesmo com todos os presentes e gestos calorosos, Dulce, com sua habitual relutância, começou a negar. A situação tornou-se um pouco desconfortável, mas Carlos, persistente e determinado, insistiu para que ela experimentasse o traje esportivo. Surpreendentemente, a peça se encaixou perfeitamente na jovem mãe, proporcionando um momento de harmonia e união àquela família inesperada. Ao perceber como já se sentia como chefe de uma família, recebido calorosamente por eles ao voltar para casa, Carlos experimentou uma satisfação que não conhecia há tempos. As tardes longe de sua nova família tornaram-se um desafio, mas, ao observá-los interagir, surgiu a ideia de que talvez um animal de estimação, um cachorro, poderia agregar ainda mais amor e alegria ao ambiente. Com essa família recém-formada, Carlos desfrutou não apenas de 6 meses, como previam os médicos, mas de 1 ano e meio de plenitude e felicidade. Em um gesto final de amor e confiança, Carlos decidiu compartilhar seus bens com seu homônimo, nomeando a mãe do menino como a única guardiã. Essa escolha ressoou com a profunda conexão e afeto que ele sentia por essa família improvável. Assim, o verão se despediu com Carlos passando semanas junto ao mar, desfrutando da companhia calorosa de Dulce e Carlos. Não havia amores mais preciosos do que aqueles que floresceram entre eles. Você já se imaginou no lugar de Carlos, oferecendo abrigo a uma mãe desamparada e seu filho? Compartilhe conosco seus pensamentos e reflexões sobre as surpresas que a vida nos reserva e as conexões que podemos criar quando estendemos a mão ao próximo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.